Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio urge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Trecho da mensagem Joio, extraída do livro Vinha de Luz, que o Espírito Emmanuel nos traz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Conclusão Espírita, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Albino Teixeira. Ante o serviço da seara espírita cristã, há quem recue, alegando carregar consigo excessiva carga de defeitos e imperfeições. Entretanto, ponderemos. Se tivéssemos resolvido todos os nossos problemas da vida externa, se todos os nossos conflitos interiores ficassem extintos, se fôssemos espírito tão elevados que só atraíssemos criaturas enobrecidas, se houvéssemos pago todos os débitos de nossas existências passadas, a ponto de conservarmos em nosso grupo afetivo ou doméstico apenas amigos de eleição, se vivêssemos inatingíveis a desejos inferiores, se guardássemos conosco todos os valores da educação, se estivéssemos tão intimamente unidos ao poder do bem que não consideraríamos de nosso modo a existência do mal, ainda mesmo quando o mal nos fatigue. Se quiséssemos, se puséssemos uma fé absoluta, se amássemos a todos os nossos irmãos, quaisquer que sejam, como Jesus nos amou, se já fôssemos tão humildes que conseguíssemos atribuir unicamente a Deus a autoria e a posse dos bens de que sejamos depositários e instrumentos na vida, reservando para nós simplesmente o privilégio do dever retamente cumprido. De certo, que o esforço espiritual cristão em nosso caminho careceria de significado, porquanto a nossa presença em serviço não seria no clima da terra, mas sim na cúpula da direção divina do mundo, em plena glória celestial. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situada na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, no bairro Cidade Jardim, realizará o seminário Revivendo Jesus, uma abordagem espírita das parábolas de Jesus. O evento será presencial e online. Presencial na sede da própria instituição e se dará no sábado, dia 20 de maio, no horário das 9 às 18 horas, e no domingo, dia 21 de maio, no horário das 8h30 às 12h30. O evento é gratuito
e será transmitida ao vivo pelo YouTube, SEEC Caruaru. Contará com as participações de Cris Mascarenhas, Emanuel Silvestre, Lúcio Maranhão, Severino Celestino e Saulo César, com participação virtual. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Estranha moral. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo. Passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Daí, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo. E a revolução diurna, daí mais tarde, a sua tradução pelo termo dia, e a crença de que o mundo foi obra de 6 dias, de 24 horas, tal também a palavra com que se designa um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzida pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O livro dos Espíritos.
Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Resposta dos Espíritos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, lemos: Não desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem da carta aos Gálatas na mensagem intitulada Não te canses, trazida a nós por Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A largata arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro rubro colocado na bigorna espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhado importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu, reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada indagou, por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbustos, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, com perguntas e respostas com os temas que foram abordados nesta manhã. Queremos aqui primeiramente voltar a destacar o importante seminário Revivendo com Jesus, que se aproxima a sua realização aqui em Caruaru. Será no dia 20 e 21 de maio. É um seminário que terá como temática central uma abordagem espírita das parábolas de Jesus
sendo uma realização da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O evento será tanto presencial quanto online. O local é na sede da SEEC, na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim, aqui em Caruaru. Mas também será transmitido ao vivo pelo YouTube SEEC Caruaru. Terá as participações de Cris Mascarenhas, Emanuel Silvestre, Lúcio Maranhão, Severino Celestino e Saulo César, através de uma participação virtual. A entrada é franca, todos estão convidados. Agendemos esse importante evento que será realizado aqui em nossa cidade, em Caruaru. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados no programa de hoje. Como podemos entender a expressão de Emmanuel? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Na mensagem Joio, que é uma mensagem que faz parte do livro Vinha de Luz, Emmanuel destaca na mensagem esse importante relato para nós. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas, continua Emmanuel, mobilizam falanges heróicas. Então, vamos comentar aqui um pouco essa região de atividades intensas. A revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, evidencia para nós a continuidade das atividades redentoras do Cristo em todas as épocas e em todos os lugares, tanto na esfera espiritual, nas regiões em torno da esfera terrestre, como também entre nós espíritos encarnados. A maioria das doutrinas cristãs tem uma visão deficitária sobre isso. Acreditam que o trabalho e a missão do Cristo terminou ali na crucificação e de que a partir dali, para o homem, há apenas uma única oportunidade de salvação ou de perdição em uma existência só. Mas, na verdade, o Evangelho do Cristo, as cartas do apóstolo Paulo e, mais atualmente, a própria revelação espírita deixa bem claro que os espíritos desencarnados, que têm equilíbrio e condições, estão trabalhando ativamente na seara do Cristo, socorrendo, intervindo, trabalhando efetivamente pelo estabelecimento do reino de Deus dentro e fora do homem. Porque aqui, como Emmanuel faz menção, o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa, é porque essas atividades se dão dos dois lados da vida. Nós também, nas possibilidades que coloquemos para o trabalho em conjunto com os benfeitores espirituais, com os espíritos que ajudam a acelerar o progresso, a evolução do homem, somos chamados a trabalhar efetivamente em ações aonde o esforço de vivência do Evangelho do Cristo começa dentro de nós, através do trabalho de reforma íntima, o trabalho de conquista das virtudes que o Evangelho apresenta, e fora de nós, através das ações que vivenciamos
no contato social, no convívio com as pessoas, e que também é o meio eficaz de divulgação do Evangelho, quando as nossas ações e comportamentos estão em harmonia com as leis divinas e com o Evangelho do Cristo. Então, é muita atividade que existe. E é por isso que Emmanuel coloca que a atividade é intensa e incessante. Queremos lembrar aqui, concluindo essa resposta, porque essas atividades se dão, inclusive, nos momentos em que vamos repousar fisicamente. Dependendo das possibilidades que ofereçamos, enquanto o nosso corpo físico recupera o desgaste das energias físicas, orgânicas, o nosso espírito vai atuar no campo do bem, participando de estudos, de trabalhos, de ações na área da caridade espiritual, esclarecendo e amparando dentro das possibilidades que viemos oferecer. Então é a isso que Emmanuel se refere ao nos dizer que o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Qual a consequência para o Evangelho? O fato da língua hebraica ser pobre, contendo palavras com várias significações. É importante aqui destacarmos, como foi colocado no texto do Evangelho segundo o Espiritismo que lemos nesta manhã, capítulo 23, Estranha Moral, quando a espiritualidade deixa registrado de forma bem clara: a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Isso traz várias consequências. Entre outras, a da má interpretação humana por passagens cujo conteúdo essencialmente espiritual tem, na sua forma literal de se expressar, aparentes conflitos com o próprio Evangelho, como a citação que hoje foi tratada, na qual Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É evidente que o termo odiar está colocado com uma característica de sentido que não é aquela corrente na nossa língua portuguesa. Esse texto expressava e deixava para todos nós a lição de que os valores espirituais, o Evangelho do Cristo, precisa ocupar primeiro lugar em tudo em nossa vida. Não significando, é evidente, que Jesus nos tenha orientado a odiar pai, mãe e a família. Pelo contrário, como muitas vezes ele testemunhou e ensinou, fazendo recordar os 10 mandamentos: honrai vosso pai e a vossa mãe. Então, o que o texto aqui traduziria para nós é o amar menos. Aquele que não ama menos seu pai, sua mãe, seus irmãos, do que a mim, não é digno de mim. Por outro lado, esse ensinamento do Cristo
tem um significado muito importante, porque, na verdade, a maioria dos conflitos familiares, dos ódios, das brigas, elas se estabelecem nas famílias, nos lares, por ausência da palavra e vivência dos ensinos do Cristo. É a falta da devida espiritualização que o Evangelho nos convida a ter, que é geradora das brigas e dos conflitos. Então, por isso mesmo, a doutrina espírita incentiva muito a prática do Evangelho no lar. Através do Evangelho no lar, nós convidamos a Jesus, pelo pensamento, pela prece, a estar conosco. E isso redunda normalmente em um clima maior de fraternidade, de entendimento, de solidariedade na família. Não foi por outro motivo, fechando esse esclarecimento, que o apóstolo Paulo disse: a letra mata e o espírito vivifica. Querer entender as Escrituras pela forma literal com que as palavras são colocadas geram conflitos, confusões, como sinônimo de morte. Já nos alertava o apóstolo Paulo. É necessário extrair o sentido espiritual profundo de tudo que Jesus nos ensinou. Vamos então ainda para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Quais as consequências da igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Na questão 817 que ouvimos nesta manhã, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta, bem sintética, mas convidando a reflexão, foi dada pelos Espíritos. Não outorgou Deus a todos ou a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então os Espíritos respondem nos colocando um questionamento, para que a gente perceba de forma evidenciada a resposta à pergunta feita. E na indução a que a espiritualidade nos leva, ela está nos dizendo assim: claro, Deus outorgou essa inteligência igual para o homem e para a mulher, e a faculdade de progredir. Logo, ambos, perante as leis divinas, têm os mesmos direitos. E podemos acrescentar, graças a Deus, porque com o conhecimento que adquirimos sobre a reencarnação na doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos são convidados a progredir em todas as áreas do conhecimento e do comportamento moral do homem, ora havendo a necessidade de reencarnar em um corpo feminino, ora no corpo masculino, mas o espírito por si só não tem sexo, como o homem o entende, como nós entendemos. Na verdade, o conhecimento espírita da reencarnação possibilita naturalmente para todos nós a superação e a destruição de inúmeros preconceitos, desde esse preconceito de o homem se achar que tem mais direito do que a mulher, ao preconceito de cor, ao preconceito de religião. Com a reencarnação, aquilo que nós não gostamos e que tenhamos agido de forma contrária, seremos convidados a reencarnar naquela situação e circunstância que tenhamos prejudicado
ou estabelecido preconceitos. Para o homem que tem atitude de humilhação, de rebaixamento perante a mulher, mas adiante ele vai ser convidado a reencarnar e experienciar o progresso na vestimenta feminina. Assim como também todos aqueles que, usando de preconceitos, agem de forma contrária à lei do amor, serão chamados ao ressarcimento. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Estamos com vocês aqui na Rádio Liberdade, todos os domingos, 7h30 da manhã. Até o próximo domingo e divulguem nosso programa. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.